Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos entrando aí, chama a galera lá no Leão, chama um amigo que tá precisando hoje ouvir sobre a ansiedade. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos acordar. Compartilha aí. Sei que hoje tá frio, né? Nossa, hoje Hoje eu acho que tá vai ter um número bem reduzido aí friozinho, né? nessa live, né? Galera debaixo do edredom. Eu já tô de pijama, escondidinha aqui. E aí? Oi, Lari. Eu vi seu lanchão hoje, confesso que fiquei com inveja, comprei também. Brincadeira, mentira. Brincadeira, Lari. Ele tinha Não comprei planejado. também não, nós compramos Nós sim. compramos sim. Aquela Compramos sim. cebola. Comprei Oi, um pão. Grazi. Eu ouvi um amém, amém. Amém? Deus abençoe, tamo junto, né? Então nós vamos começar a nossa live e o tema de hoje a gente vai falar sobre... Pode falar você, vai. A Bianca jogou essa bucha mesmo, começa você, vai. Eu começo? É. Sabe o que nós vamos tratar hoje? Alguém dá um palpite aí? Fala aí alguém o que... O que nós vamos tratar hoje? Vamos ver Nem quem. eu sei, gente. Vamos ver se alguém tem ideia do que nós vamos tratar. Alguém se arrisca aí colocar um tema? Vamos ver. Ninguém arrisca? Perdão. A Grazi arriscou perdão. A Yara, minha querida, arriscou ansiedade. Sobre perdão, a Grazi, comportamento, ansiedade. A galera tá acertando do assunto que nós vamos tratar Então, hoje. hoje, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade. Vamos falar daqueles que andam apavorados, daqueles que andam Com com medo. muito medo. Mas que só tá que a tendo ênfase não muita vai ser, mas a ansiedade. ênfase, né? Hoje não é medo. Hoje A gente não vai é falar medo. que é medo, porque a ansiedade nos leva ao Envolve medo. o medo, né? Mas a ênfase é a ansiedade mesmo, né? É a insegurança. Então, Põe lá no Leão, nós Érica, que a vamos gente falar já sobre entrou. isso, tá bom? Aí você vai compartilhando aí, devido do possível, a gente vai vendo e vai comentando aí os comentários de vocês e falando, tá? Então vamos ser bem objetivo e Não é vamos, mesmo, Lari? e Não vamos é pra você crescer, dormir mesmo. Aguenta firme aí. tá bom? Vamos que vamos? É Vamos nóis. lá? Vamos engatar a primeira, segunda, terceira. E Você, bora lá? aí pega uma caneta, anota aí, né? A gente vai falar alguns versículos. Aí você anota aí para você ler, estudar depois. Eu vou começar lendo já o 1 Pedro. Deixa eu ver uma coisa. Peraí. 1 Pedro. Peraí, ficou escuro aí, mas já melhorou. 1 Pedro 5:7. Vamos lá, galerinha. Ó, 1 Pedro 5:7 fala assim, ó. Peraí. Oi, galerinha. Vamos Eu lá, já então? estava ansiosa antes de começar. Então, a gente vai falar desse tema que é muito polêmico. Polêmico não. É polêmico porque às vezes a gente fala pra pessoa que tá ansiosa, ela não aceita. Às vezes você quer dar uma orientação pra uma pessoa que tá ansiosa, ela não absorve aquilo que a gente fala. Então isso às vezes torna até, às vezes a pessoa até fica com raiva da gente, às vezes porque nós estamos comentando ou falando isso e que a pessoa tá ansiosa e ela acha que não. Então nós vamos Boa falar sobre noite. isso, tá bom? 1 Pedro 7, 1 Pedro 5, 7 fala assim, ó. Lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém! Já fala tudo nesse versículo. Podia já parar com a live agora e já ir dormir. Boa noite. Podia, né? Mas olha pra você ver como é que é forte o que está escrito aqui, né? Deixa eu ver aqui. No versículo 6, fala assim, ó. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele
os exalte no tempo devido. Amém. Aí no 7 fala assim, né? De novo, vou ler. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, Amém. porque Aleluia. ele tem cuidado de você. Amém? Pode falar, amor. Esse versículo já nos ensinou duas coisas. Primeiro é lançar. Para você deixar essa ansiedade de lado, vai ter que haver uma decisão da sua parte em fazer isso. Não é fácil? Realmente, não é. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, tem muita gente falando para mim que anda com uma ansiedade elevada, principalmente em relação a trabalho e tudo mais. Então, a primeira dica que nós te damos é lançar essa ansiedade aos pés do Senhor. Sabe? É você pegar essa ansiedade que você está sentindo e lançar ela para o Senhor. Então, eu te convido a fazer isso. Lê a outra parte, amor, desse versículo. Primeiro é lançar, que ele nos ensina. Lança amém? sobre ele toda Lança. a sua... Toda. Você Fala tem que aqui, lançar toda a ansiedade. sobre ele, lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Agora, e aí fala, porque ele tem cuidado de você. Então, esse versículo tem a letra A, não, perdão, tem a parte A e a parte B dele. A primeira é lançar. A primeira é você Lança a lançar. ansiedade. E a segunda vem uma resposta. Por que que ele pede para você lançar? Porque Cristo, ele tem cuidado de nós. Ele está falando de um Deus de proteção, Isso. de provisão, de cuidado. Verdade. Um Deus que não deixa o seu filho mendigar do pão. Hoje, eu acho que mais do que... Eu acho que a doença que a sociedade ela vive hoje é a ansiedade, na minha opinião. Tem uma pessoa falando assim, passando para dar um oi. Oi! Boa live, amém, em nome de Jesus. Oi, Wilson, Mariano, tudo bom, Amém. pastor? Então, aqui o Senhor nos Ó, o ensinou, Alex. nesse versículo, é o quê? É lançar sobre ele a nossa ansiedade, a segunda parte, amor. Cadê? Onde tá aqui? Aqui, ó. Lance sobre ele toda Por quê? a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha que lindo isso. O Senhor tem nos prometido que ele tem cuidado de mim, de você. Então, qual é o motivo? Por que que nós vamos andar ansioso? A palavra também, lá em Mateus, ela fala o quê? Que a cada dia basta o seu mal. Então, por que que você vai andar preocupado? O que que é ansiedade? A ansiedade é algo que você não vive hoje, certo? Tô aqui, mas eu tô com ansiedade. Por quê? Porque eu quero que algo ali aconteça, que alguma coisa se movimente, ou eu tô com ansiedade de arrumar um novo emprego, ou eu tô com ansiedade de emprego, preocupações, né, amor? Ou vamos dar exemplos aí, amor. Qual mais características você acha que é da ansiedade? Eu estou com medo, isso gera uma ansiedade. Ansiedade por si, a Pri falando, ansiedade por si só já é algo. Sim, eu acho que depende. Vamos lá. Como que eu posso dizer? Você tem a ansiedade de uma expectativa de alguma coisa, isso não é. Isso é Quando normal. você tá com ansiedade de uma expectativa de conquista, assim, de você, poxa, eu queria, por exemplo, vou dar um exemplo, você comprou algo, Uhum. vamos pôr um carro, você comprou um carro, e você vai pegar ele semana que vem, aí você, nossa, eu tô tão ansioso para pegar o carro, Tô com uma ansiedade isso é uma boa. ansiedade boa, desde que não Desde que você durma normal, coma normal. trata as pessoas normal. Agora, o que não pode é quando você torna essa ansiedade, comprei o carro. Nossa, eu queria tanto e não Nossa, dorme. meu carro não chega. Aí você não dorme, aí você fica Você estressado. fica atribulado, sabe? E aí você começa a pensar naquilo como se fosse hoje, como se fosse, tem que ser agora, ainda falta 10 dias, às vezes falta um ano, às vezes falta meses, e nós estamos aqui fervendo, esperando a pessoa, esperando aquilo solucionar, esperando, nossa, tem que acontecer e tal, e você começa a tribular você e quem está em volta de você. Então a gente precisa muito focar em Deus, porque como o versículo está falando aqui, é ter a paz
É confiar em Deus e ter a paz e a convicção de que Ele está cuidando de nós. Como fala aqui nesse versículo. Sandra, nós vamos ler esse versículo que você colocou também, amém? A gente já vai ler, tá anotado até aqui. Para falar sobre ele. Tá. E aí a gente lê aqui, ó, lança sobre ele. Você pegar a sua ansiedade, A sua você pegar a sua preocupação. ansiedade e pegar aquilo, a preocupação, aquela tormenta, aquilo que está te atrapalhando e colocar nas mãos de Cristo, colocar na mão dele E confiar, né, e amor? confiar. E simplesmente confiar, porque aqui no versículo tá falando, porque ele tem, não tá falando ele vai, tá assim, ele tem, então é uma coisa que está acontecendo, ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de nós, é bem forte isso, porque às vezes você lê, de um nossa, Deus de porque ele proteção. vai cuidar, então se eu pôr na mão de Deus, ele vai cuidar de mim, não. Ele Ele já cuida, está cuidando de ele já você. cuida Então de cabe você. a você depositar isso nas mãos dele, né? E outro ponto assim que eu acho relevante a gente falar é o seguinte: a ansiedade é uma preocupação exagerada, tá? Então assim, você sempre vir algo assim, você pensar e você saber lidar com aquilo é legal, mas a ansiedade é quando você não consegue se controlar e existe um grande perigo dessa ansiedade virar uma síndrome do pânico ou até mesmo depressão, né? Quando a gente vê casos assim. Então assim, hoje em dia eu acredito que nós somos uma geração, tá? Eu falo isso, me incluo nisso também, que nós temos muita dificuldade em esperar, né? E essa dificuldade em esperar pelo momento certo nos causa ansiedade. Então, o que que acontece? Às vezes você quer algo e aquilo não vai acontecendo, aquilo vai gerando uma ansiedade dentro de você. Verdade. Nós somos, às vezes, uma geração muito imediatista, né? Por exemplo, Muito planta, hoje, como né? o Rodrigo pregou na Vive quinta. muito hoje, Eu né? não sei quem estava ouvindo, mas foi uma pregação que edificou muito a minha vida. E que ele falou que existem fases, né? Fase de você pegar aquela plantinha, você colocar a semente lá, aí É um você processo. vai lá e rega. Então, assim, é um processo. Só que muitas das vezes nós somos uma geração imediatista e isso causa em nós a ansiedade. Então, assim, o que eu convido você, eu acho que a ansiedade está muito ligado com a confiança. Verdade. Quando eu sou uma pessoa ansiosa, preocupada, muito desesperada, eu demonstro que eu preciso trabalhar a confiança em Deus, sabendo que Ele tem o controle da minha vida e que Ele vai guiar a minha vida, né, amor? Amém. Vamos ler um pouquinho deles aqui? O que você acha? Vamos, amor? Vamos. A Grazi colocou, Graziele indicou a live, bora receber essa palavra nessa noite, amém? O pastor Diego tá mandando um abraço, outro abraço, pastor, forte Deixa eu ver. abraço. É o Will Black. Seja o bem-vindo, Wilker, viu? é o Mariano. Não, Aonde? o Will aqui, ó. Ah, tá. A Grazi o Will. indicou a live. Ah, legal. Seja bem-vindo, Seja viu? bem-vindo. Deus abençoe. Boa noite, nosso Fique pastor. aí com a gente que nós vamos, né, vamos com tudo Opa, aí falar querido. sobre ansiedade hoje, tá bom? A Grazi colocou assim, amor, ansiedade é ter medo do que você vai viver no futuro. Eu também acho, mas você precisa focar no hoje. Sabe o que que acontece? Às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro que o que que acontece? Mas a gente deixa de viver Viver o hoje. A gente deixa de viver, às vezes algo tá acontecendo hoje, às vezes às vezes nós estamos vivendo algo simples, mas coisas relevantes hoje. E em vez de nós vivemos isso hoje, viver o de hoje, comer o pão de hoje, nós estamos pensando no pão de amanhã. Estamos esquecendo da oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo tão ensinou, que é uma das orações mais simples a se fazer. Ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Nos dá. Mas aí nós não, estamos querendo viver amanhã. Senhor, a gente vê muito por aí, né? Principalmente nós que cuidamos, principalmente de jovens que são muito ansiosos. A gente precisa focar no hoje, mas a gente vê eles focados no amanhã. Às vezes eles oram e pedem assim, Deus, que o pão nosso de amanhã nos dai hoje. Então, às vezes o que é para você receber amanhã, você quer hoje. Às vezes o que é para você receber daqui uma semana, o que é para você receber daqui um ano, não, você quer hoje. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha, como eu preguei quinta-feira e falei muito sobre o
A maturidade é um processo que temos que viver. É verdade. E esse processo, não só na maturidade, mas em toda a área da nossa vida, tanto espiritualmente, mentalmente, sabe, psicologicamente, profissionalmente, efetivamente, né? Sentimentalmente, profissionalmente, todos os em aspectos. todas as áreas. Você precisa viver um processo de amadurecimento, você precisa de tudo isso. Então quando a gente toma certas atitudes e não... Dudu tá aí. Oi, Dudu. Oi, Dudu. E não buscar o hoje, mas se preocupar cada vez mais com o amanhã, a gente começa a se tornar uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, a nível de um pânico tomar conta de nós, de um pânico tomar. Às vezes você está precisando de um emprego, às vezes você está precisando até de uma grana para pagar algo, às vezes está precisando até uma grana para viver mesmo, está faltando algo na sua casa, mas você está dando tanta importância para isso, que o de hoje, que é para você viver, que o pão que você tá lá, que às vezes pode ser uma coisa simples, poxa, eu queria comer vou dar um exemplo, queria comer uma picanha aqui, mas estou comendo um colchão duro. Não, chuleta é bom. Chuleta é bom, bem verdade. feito é bom, isso é. Mas que às vezes tá comendo lá um colchãozão duro, comendo um arroz com feijão, nem farinha tem pra você pôr no feijão. Só um arroz com feijão seco, sem um ovo. Mas às vezes você agradecer que você tá tendo pelo menos um arroz e feijão para comer e para poder comer uma picanha amanhã. Não, você tá querendo comer a picanha hoje que não tem, né? E murmurando e ansiando por aquilo e não consegue dormir, não consegue romper, não consegue avançar. A Pri colocou assim: a ansiedade pode atrapalhar a pessoa a esperar o momento certo de receber algo. Verdade, muito verdade. Ó, o Dodô colocou: olha eles aí, olha você aí, Dodô. Ó, eu tive que aprender na própria marra. A Yara colocou: tudo não quero esperar, vem de Deus e me ensina a ser menos ansiosa. Amém. Vamos ver. Tirar o quê? Não tem como tirar os comentários aqui? Acho que não. Oi, Kailane, saudade. Então, assim, vamos trabalhar a ansiedade, confiar, sabe que Deus tem o poder da sua vida, tem o controle da sua vida. E sabe aquela música assim, que fala assim, em teus braços... em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Então você precisa descansar nesse braço, né? Onde traz paz, onde te promete cuidar de você e suprir a sua necessidade, não é mesmo, amor? Deixa eu falar de você ainda que tá aí com a gente. Compartilhe aí no seu Insta aí. Convide alguém, um amigo que possa... que venha estar precisando nesse momento tão difícil, né? Ouvir uma palavra dessa, sabe? Uma palavra de conselho, assim, nesse sentido de ansiedade. Você sabe aí que ele tá passando por esse momento difícil. Eu queria falar também, ansiedade, às vezes, cara, é o princípio de uma síndrome do pânico na vida de alguém. Às vezes a ansiedade, ela parece tão inofensiva. E se ela não for cuidada e tratada rápido, ela tem um potencial enorme para virar uma síndrome do pânico. É verdade, porque... às vezes, né, amor, parece inofensiva, parece uma coisa assim, normal às vezes, sabe? Parece uma coisa, não tem nada a ver, uma coisa, não vai me atrapalhar em nada. Mas ela mal digerida dentro de nós, no nosso interior, ela pode se tornar numa síndrome do pânico, numa depressão. Porque às vezes a ansiedade, você tá almejando tanto por alguma coisa, para aquilo que chegue logo, ou acabe logo, ou se transforme logo, e não acontece, e passa o dia não acontece, passa o mês não acontece, passa o ano não acontece, e começa a gerar em nós uma tristeza profunda, começa a gerar em nós uma falta de esperança, começa a gerar em nós uma falta de fé, e isso nos
torna mais doente, isso às vezes nos torna tão Eu acho que torna doído a por alma, dentro, né? tão que A começa a alma machucar torna. o coração, tão doído por dentro, foi feio, né? Mas a gente, sabe, começa assim a se oprimir por dentro, porque é aquilo que nós ansiamos tanto, quando chega a data que era para acontecer, não aconteceu, de tanta ansiedade, acaba nos frustrando e a frustração nos leva ao desespero, nos leva à insegurança, nos leva ao medo, nos leva a tanta coisa que é muito perigoso. É Mas muito o perigoso. que você acha, Érica, da ansiedade? Ah, a gente precisa trabalhar muito nisso, né? É? Que, tipo, a ansiedade, a gente, vamos dizer assim, que depois aqui a gente vai fazer um petit gâteau, né? Vamos se dizer assim. E a gente vai... Eu prometi pra Érica, deixa eu explicar pra vocês, que depois dessa live, nós duas vamos fazer um petit gâteau. Tentar, né? E Mano? Você nunca amanhã fez, você eu vai tenho que tentar estar fazer. 8 horas da manhã na igreja, porque nós vamos fazer uma missão lá. Olha que bênção! Então nós vamos fazer esse petit gâteau com muita alegria, né, Érica? Sim. E a gente, tipo assim, vamos se dizer assim, eu vou dar um exemplo, tá? É um exemplo. Vamos se dizer que eu, minha mãe e meu pai, Uhum. a gente quer muito fazer isso, é um exemplo. A gente quer muito fazer isso. E a gente não termina a live, tipo, num bem-humorado, feliz. E as pessoas, tipo, que não sentiram Deus, não viram Deus naquele lugar, então aí a gente significa que a gente não fez e a gente queria fazer mesmo negócio, mas a gente tava muito ansioso pra isso, né? E a gente não esperou fazer a live. Então, Mas a gente tinha que, né? Ter calma, esperar fazer a o live pra o que ela, depois o fazer. que ela falou, nossa, é muito profundo. Porque isso acontece mesmo. Às vezes tem algo para nós fazermos e a gente anseia tanto para aquilo Acontecer, né? acontecer, que não é aquilo que você está fazendo naquele momento, é uma coisa futura, que quando você está fazendo algo diferente daquilo que você está ansiando tanto, você faz de qualquer jeito. E às vezes você faz correndo, às vezes você quer que acabe logo, foi como ela falou, às vezes você acaba discutindo e brigando. Então, às vezes não tem excelência naquilo que estamos fazendo. Não temos excelência, por quê? Porque estamos ansiando algo, estamos abatidos, estamos tristes, porque não vê a hora logo de chegar para fazer, não vê a hora logo de chegar para amadurecer aquilo que nós estamos ansiando. Então tome cuidado, às vezes aquilo que é para você fazer com excelência, que é pequeno, você não faz com excelência porque você está ansioso por uma outra coisa. Que é grande. Que às vezes é grande ao seu ver, mas para Deus não é aquilo que Deus às vezes tem para você, ou não é aquilo que Deus está preparando para você. Então, perde a excelência, né? Perde o amor, às vezes, até para fazer algo, né? Então, Eu acho que tem a que tomar ansiedade, cuidado. a Yara colocou uma coisa que eu acho interessante, amor. Ela colocou assim, ó. Ansiedade anda do lado com a impulsividade, atrapalha o agir de Deus. A Pri colocou assim, belezinha, às vezes você faz o seu melhor no momento porque está ansioso para fazer uma outra coisa. Gente, eu confesso uma coisa para você, que assim, cara, confia em Deus. Sabe, confia que ele tem o melhor pra você, ele tem o melhor pra sua vida, ele tem o melhor pra sua casa, ele tem o melhor pros seus filhos, ele tem o melhor pra você. Confia nisso, sabe? E seja apegada nisso. Porque assim, o que tem que ser a base da nossa vida, de tudo que nós formos fazer, tem que ser a confiança em Deus, sabe? Então assim, o que eu quero falar pra você que talvez esteja um pouco tendo essa ansiedade, e você que está nos assistindo, porque se você não tem, mas conhece alguém que tenha, ajude essa pessoa, sabe, a sair dessa condição, sabe, porque a condição de ansiedade escraviza a pessoa naquele sentimento e vai gerando várias outras emoções ruins dentro daquela pessoa. Então, assim, o que eu aconselho você que pode e conhece alguém, mande uma mensagem, né, amor, e
Fale, olha. Faça a diferença, né? Isso, e tente levar para essa pessoa versículos de confiança, de perseverança, de entregar, né? Tem um salmo que o Rodrigo fala bastante, que é um salmo muito bonito, que fala: entrega o seu caminho ao Senhor, Salmo confia 137. nele e tudo ele fará. Olha para você ver, então eu entrego a minha vida, eu entrego meus sonhos, eu entrego meus objetivos, eu entrego tudo que eu for fazer nas tuas mãos, eu entrego. Entrego ao Senhor, confia nele, eu tenho confiança. Eu vou entrego e confio, tá na melhor mão, ele vai fazer o melhor para mim, para minha casa. Entrego, confio e tudo ele fará. Ele vai fazer na minha e na sua vida o que for da boa, agradável e perfeita vontade dele. Verdade. Tudo que nós estamos falando aqui, cara, é porque a gente quer o seu bem. É porque a gente quer ver você sem uma síndrome do pânico. A gente não quer olhar pra você e ver você depressivo, depressiva. A gente não quer poder ligar, mandar uma mensagem e ver você desesperado, você desesperada por alguma coisa, por uma ansiedade. Então, lá em Filipenses 4:6, como a Sandra tinha até mencionado aí nos comentários, tá falando assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma. Ponto. Ó, já é a primeira dica que o Senhor tá falando. Por coisa alguma, que quer que seja, não anda ansioso. Não andais, olha pra você ver como é que é forte. Não andais ansiosos por coisa alguma. Amém. Ó, profundo, olha aqui, mas em tudo, ó, pra você ver. Não, ó, olha só pra você ver. Há como se fosse uma pausa aqui, um tempo de reflexão, porque ele fala aqui, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, o que ele tá falando, o que ele tá querendo dizer aqui, em tudo que ele tá falando, sim, é algo que é para você aplicar na sua vida, é algo para você colocar mesmo em prática. Tá sim, Kelly, nós estamos ao vivo, viu? Você não tá vendo coisa não, viu, Kelly? Estamos ao vivo, sim. Olha só para você ver. Vamos ler então. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Então o que ele fala? Mas em tudo você tem que fazer, mas em tudo você tem que praticar. Pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Nossa, tem Olha várias só pra você ver coisas quantas aí. coisas tem aqui. Vamos pro primeiro, amor? Primeiro, mas em tudo, pela oração e súplicas. Então, primeiro ponto para você não andar ansioso, sabe o que é? É você ter uma vida espiritual em oração ali, ó, dia a dia, constante. Então, assim, se você, por algum motivo, por qualquer questão, tá aí dando uma... nossa, meu coração tá aqui meio desesperado. Cara, corre aos pés de Jesus, ora, sabe? Ora, a palavra do Senhor tá nos ensinando aqui pela oração e súplica, tudo, oração, súplica e ações de graça, ou seja, nós temos que orar, suplicar, agradecer por tudo que ele tá fazendo. E apresentar ele. Para o Espírito Santo, para o Senhor, para Jesus, tudo aquilo que nós estamos necessitando e precisando. E Ele é fiel e poderoso para cumprir o propósito dele sobre as nossas vidas, né? Amém. É isso mesmo. É profundo, né, cara? Nossa, como é profundo, cara. Não ande ansioso. Olha pra você ver. Não anda, cara. Calma, Ele tá cara. pedindo isso, Ele né? tá pedindo, calma. Sabe o que ele tá pedindo? Porque ele coloca, quando ele coloca aqui, quando ele coloca aqui, ele fala assim: mas em tudo. Então ele tá falando assim: mas em tudo isso você deve fazer. Sabe? É orar, suplicar, ter ações de graça ao meu favor. Né? Cara, é o que ele tá falando. Se você fizer isso e apresentar a ele, cara, aí é o que nós lemos lá em 1 Pedro 5:7, cara. Ele vai cuidar, ele vai né? cuidar, ele vai dar a paz que você tanto anseia, ele vai te dar uma mansidão que tanto você Você não pegou o anseia. versículo em Mateus, né, Paixão? Vamos ler ele, que eu acho muito interessante. Você que quer... Claro. Vai falar. Pode falar. Então, a gente não pode viver no futuro. A gente tem que viver... A gente não pode viver no passado e nem no futuro. Porque às vezes tem alguma coisa lá no passado que a gente não quer se lembrar, só que a gente lembra e não esquece.
Só que pra você fazer esquecer, como eu peguei isso de um filme, que é muito real, né, na cabana, que fala que quando a gente lembrar do nosso passado, a gente tem que olhar sempre pra Deus. Que, tipo, se a gente olhar pra Deus, a gente não vai olhar amarguras, não vai acontecer nada com a gente de ruim. No futuro também. No futuro a gente não pode, tipo assim, a gente pode, só que a gente tem que pensar bem. Primeiro vivendo no presente, depois vamos viver no futuro, no presente lá. Amém. É verdade que a Erika tá falando. A Erika tá falando que tem uma parte de um filme que a gente gostou muito, a qual ele estava se afundando no barco e Jesus começou a falar assim: olha para mim, confia em mim, olha para mim. Por quê? Porque ele estava dizendo igual aquela passagem que Pedro pede para andar sobre as águas e quando Pedro começa a andar e ele começa a afundar, Jesus está olhando para Pedro, né? E ele fala: homens de pequena fé, né? Por que não confiaste? Então nós precisamos confiar no Senhor, né? Esse versículo que o Rodrigo vai ler agora, eu acho que é um dos versículos mais lindos da Bíblia, eu considero. Eu gosto muito, se você me perguntar, Bia, qual é o versículo que você mais gosta, qual é o capítulo, o livro? O capítulo que eu mais gosto é o livro de João, no capítulo 15. O Senhor falou muito comigo nesse livro, fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Ele fala de um amor, Ele nos ensina como ter alegria verdadeira. Então, assim, se você me perguntar qual é o versículo que eu mais gosto na Bíblia, é João 15, mas esse eu também gosto muito, porque nos ensina, fala aí, amor, de uma questão de fé, de que é tudo, o né? Mateus 6 e o versículo 33, 34. Fala assim: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, Amém! pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha só pra você ver como é que é profundo, cara. A Sandra colocou uma coisa que eu achei muito legal. Quer que eu veja A aqui? gratidão também é uma forma de não sermos ansiosos. Cara, é real. Eu costumo dizer para as pessoas, obrigada, filha, que até estão sofrendo em relação à depressão, essas coisas assim, o que eu oriento? Eu oriento você a sempre fazer um caderninho no final do dia por motivos de agradecimento, que aquilo vai fazer que vai fazer você ver, né, amor, que tem mais motivos para você agradecer do que você murmurar. Esse versículo que o Rodrigo falou é que primeiro na sua vida, eu e você, nós, né, amor, devemos buscar quem? O reino de Deus, a as sua coisas de justiça Deus. E as demais coisas Vai ser serão acrescentado. acrescentadas, né? Yeah. Então você tem que buscar o reino de Deus, a justiça dele, né? A verdade, a justiça dele e todas as demais coisas ele nos promete que ele irá nos sustentar. Eu acho que na vida de um ser humano, e principalmente dos jovens, o versículo mais difícil de entrar na cabeça é esse. Eu tô falando Rodrigo como pastor, como liderança de jovens. O versículo mais difícil de entrar na cabeça de um jovem, vamos pôr aí, dos 12 aos 38, 39, até 40 anos. Eu fechei a Bíblia. É o versículo os dois versículos mais difíceis de entrar na cabeça. É o versículo mais difícil deles acreditar. É o versículo mais difícil deles pegar como prática. É esse versículo que nós acabamos de ler aqui. Cara, é muita pregação, é muita palavra, às vezes é muita abertura de culto, é muita gente pregando sobre essa passagem. E o que mais a gente vê, mas muitos jovens que se diz cristão não praticando, buscando cada vez mais o amanhã, buscando cada vez mais o que é da terra, buscando cada vez mais o seu futuro, o que não é errado. Eu não estou anulando que você não tem que fazer sua faculdade, eu não estou anulando que você não tem que estudar, eu não estou anulando que você não tem que trabalhar, não é isso. Contudo, porém, entretanto, Só que, todavia, se isso tomar o primeiro lugar do Senhor na sua vida, ele acaba se tornando uma maldição. Só que hoje eu tenho
Hoje eu tenho visto muito assim uma geração, cara. É uma geração buscando ansiosamente pelo futuro, buscando ansiosamente, sabe, pelo pelo amanhã, Desesperado. desesperadamente, mas buscando, pelo só assim, sem freio nenhum, sem puxar o freio de mão, no ponto morto ali, descendo a ribanceira, eu quero meu futuro, eu quero dinheiro, eu não quero um trabalho de 1.000 conto, eu não quero ganhar R$ 900, eu não quero ganhar isso, eu quero ganhar 10 mil, não, cara, você pode e você deve buscar querer ganhar 10, 15, 20, 30, 50 mil. Você deve, nós devemos isso, mas isso é gradualmente. E não também a primeira coisa que você deve buscar. Isso que esse versículo está ensinando. O que acontece muito, como eu trabalho em fábrica, eu vejo muita criança, muito jovem, sabe? De 18, 19, acabou de se tornar de maior. E tá entrando em uma grande empresa, uma multinacional conhecida no mundo inteiro. Entra lá já reclamando do salário que tá ganhando. Já entra lá falando, nossa, não vejo a hora de sair daqui. Eu não vou conseguir trabalhar aqui tanto tempo. É isso que é aquilo. Sabe o que é isso, cara? É ansiosidade. De querer ganhar mais. Ansiosidade. Ansiosidade de você querer mais. De você só buscar o mais. De só buscar o amanhã. Sabe? É triste, cara, a gente viver assim. É triste a gente ver isso, é muito triste. Então isso atrapalha muitos jovens, cara, de romper, muitos jovens, sabe, que poderiam estar servindo no reino, sabe? E não, eu tenho que passar na faculdade, eu tenho que passar no Enem, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro. Você tem. Eu tenho que comprar uma casa. Não, você tem. Eu tenho que comprar um carro. Você tem que... Eu tenho que Você tem estudar, que fazer isso. Tudo isso você tem. Mas isso não pode tomar o primeiro lugar. Não. Isso não pode ser buscar ele primeiro e depois as demais coisas. O que eu vejo hoje de uma geração é assim, buscar primeiro as coisas da terra. As coisas do céu vos serão acrescentadas. É ao contrário, sabe? É o que eu tenho visto. A palavra nos ensina lá, acho que em Colossenses 3:1, se eu não estiver enganado, que fala buscar primeiro as coisas do céu, né? E não buscar as coisas da terra. É tudo um processo, exatamente, Kelly. E tipo assim, a gente é cabuloso, cara. Trabalhar com jovens é uma benção. Eu amo. Eu gosto de paixão, sabe? Nas lives mesmo tem. Eu tô aprendendo a falar nas lives, nos cultos, que eu tô tentando me soltar mais. Que eu tô ficando até muito mais sério do que o normal, né? Não tenho feito tanta piada, né? Tenho me segurado mais. Mas é que eu sinto falta de abraçar, sinto falta de dar uns tapas na orelha, de dar uns beliscão na Grazi. Eu sinto falta disso, sabe? Mas isso fez parte de um processo que eu tô vivendo, de amadurecimento, sabe? Eu tô buscando esse amadurecimento. Cara, mas só que eu não posso ansiar, eu não posso viver com essa ansiedade de se tornar uma pessoa madura logo. Eu tenho que saber viver esse processo do amadurecimento. Sim. Assim a ansiedade, assim as coisas do céu. Cara, a gente precisa saber viver o processo de buscar as coisas do reino, de buscar as coisas de Deus. E confiar que todo o restante, né, amor? Buscar as coisas de Deus, isso é um processo. Você buscar as coisas de Deus e as coisas vão sendo acrescentadas. Então, enquanto você busca a Deus, busca as coisas de Deus, o teu estudo paralelo a isso, você vai estudando, o teu trabalho, você vai buscando se profissionalizar mais. Então, você tem que buscar isso mais. Você tem, é lógico, mas busca primeiro o reino do céu. Busca, viva isso, viva intensamente essa paixão pelas coisas de Deus, por Deus, e as coisas vão ser acrescentadas, as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então, busque primeiro o reino do céu, e as coisas vão ser acrescentadas. Calma, tenha paciência, você vai passar nessa faculdade, você vai arrumar um namorado. Calma, viva o hoje, sabe? Adore ao Senhor hoje. Ore ao Senhor hoje. Calma, Deus vai desencalhar você. Calma. Deus vai desencalhar a sua...
a sua vida. Calma. Olha pra Érica como... A diretora minha fala isso. A diretora da minha escola, Dona Bergen, fala assim, ó. Sopra a florzinha, depois solta a florzinha. Respira! Vamos respirar, né, mano? Respira, galera. Vamos com calma, sabe? Cara, tem muita gente pilhada sem ter a necessidade de estar, sabe? Vamos devagar. Peraí, rapidinho. Principalmente nessa quarentena. Verdade. Principalmente porque Nessa quarentena acho que florou muita coisa. um dos motivos que eu fiz essa live falando sobre ansiedade é que uma pessoa me mandou um áudio e ele faz parte de uma outra igreja, uma outra denominação, e ele falou pra mim que ele faz parte do grupo, tipo um grupo de oração, que ele ora pelas pessoas. Oi, Eu esqueci Cris, o nome oi, lá do Veri, grupo. Boa noite. E ele ora pelas pessoas. Mas as pessoas vão até esse grupo, falam assim, nossa, eu preciso de oração e tal. E daí eles oram especificamente por algo que aquela pessoa está pedindo. E ele falou que 90% é muita coisa. Ele falou em torno de 90% das pessoas que estão nos procurando é ansiedade nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, Cara, eu vou falar assim que Deus deu... é algo sério, é algo muito sério. Cara, eu não anulo nada que a gente tá vivendo, tá? Eu não anulo nenhuma prevenção, nenhuma precaução. Não anulo mesmo, de coração. Tenho preocupações também em relação a isso. Não tem como eu dizer pra você que eu vivo alienada. Não tem, né? Nós todos, eu acho que por alguns segundos veio essa questão. Porém... o que eu quero te dizer é que muitos estão sabendo lidar com tudo que nós estamos vivendo e outras pessoas estão entrando em desespero com o momento que nós estamos vivendo, né, amor? Então, assim, cara, você já parou pra pensar que eu, pelo menos, eu tô em casa desde o dia 23 de março, se eu não estiver enganada. A Érica também. Então, assim... Cara, é a oportunidade que você tá tendo pra ficar com seus filhos, pra poder estar um pouco mais na sua casa, né, amor? Pra poder estar mais com a sua família. Então, assim, tenta ver lados bons nisso tudo também, sabe? Não foca só, nossa, eu vou sair na rua, eu vou pegar coronavírus, eu vou matar todo mundo da minha casa. Sabe umas coisas assim? Olha que pensamento horroroso, horrível, né? Pensamento opressor, né? Gente do céu, porque assim, eu vou sair, eu vou pegar, vou contaminar. Então, assim... coronavírus. Sabe, imagina, isso é muito triste, você viver com essa coisa assim dentro do seu coração. Então, convido você a lançar sobre Jesus essa ansiedade, né, amor? Nesse dia, nessa noite, nós estamos aqui para falar, lança essa ansiedade. Nossa, joga fora esse negócio. Joga fora, põe aos pés do Senhor. É verdade, cara, o que a Bianca falou é sério, porque... Essa pessoa falou pra mim, cara, que em momentos difíceis, você podia falar, nossa, ora pela minha avó, sabe, que tá lá, ela é do grupo de risco, ou por fulano, ou por mim mesmo, tô no grupo de risco, ora por mim e tal. Não, as pessoas estão chegando lá desesperada, ele falou pra mim. A palavra certa que ele usou, assim, é desesperada de tanta ansiedade, sabe? De tanto medo e insegurança que a ansiedade está causando aquela pessoa por causa do emprego, por causa de se contaminar, por causa das lojas não abrir, por causa da igreja não estar tendo culto. Então isso tem atrapalhado muita gente, cara, mas tem atrapalhado muita gente essa ansiedade. E tem tornado assim um povo, sabe? Pessoas, cara, oprimida. Cara, você quer ver uma pessoa ansiosa, você pode olhar no olho dela. Você já percebe na hora que ela tá ansiosa. Você viu o olhar dela de desespero, de medo, de insegurança, mesmo, né? O que vai ser... Cara, você olha pra pessoa e você fala assim, nossa, essa pessoa tá pensando o que vai ser do amanhã. O que vai ser do amanhã? O que vai ser daqui a pouco? Nossa, o que vai ser se você tocar em mim? Coronavírus. Eu brinquei com a Erika, inventei um toque com ela de fazer assim, de tocar, faz assim, ó, corona, não pode tocar. Faz isso agora. E o Vinícius faz também. Só que o Vini faz assim, ó. Coxinha. Não pode tocar. Daí eu falei, mas eu fiz isso na brincadeira.
Meu Deus do céu, cara, eu quero mais que se lasque o coronavírus. Eu chego em casa, eu abraço a minha família. Lógico que eu limpo minha mão. É lógico que eu faço o que eu tenho que fazer, prevenção. troco de roupa, tomo a prevenção que tem que ser tomada. Mas eu não deixo de abraçar minha família. O problema é do coronavírus, não é meu. Cara, ele que vai meter a besta com outra pessoa. Comigo não. Satanás tentou usar a gente pra gente sair da igreja, desviar, não conseguiu. Não conseguiu. Então é sério isso daí. É sério. Às vezes você tá, sabe, a pessoa chega perto do seu, você faz assim, ai. Não toque mesmo. Mas só que você fica assim, ai. A gente Ai, até aconselha, aquele olhar da galera, pessoa já é de porque, desespero. Assim, a gente sabe que o nosso culto vai estar voltando, né? De maneira também muito preventiva. Lá não vai poder se todos os tocar, lá não cuidados. vai poder E eu já movimentar. oriento você já desde já, sabe? Não abrace, não beije, não pegue na mão. Eu sei que é difícil Sua fazer família, isso. sim. Sabe, e pra mim é muito difícil fazer isso. Quem me conhece, pro Rodrigo, então nem se fala. A gente é somos um casal, né, amor, que gosta de abraçar, que gosta de beijar. Mas eu oriento a você, se você estiver conosco lá no culto, a evitar esses tipos de contato. A evitar não fazê-los. Acho que essa é a palavra mais correta, tá? Não fazê-los. Até a gente sentir, até a gente já ver que as coisas de fato estão melhorando. Quer um conselho? Vamos dar uns conselhos pra eles? Cara, brinca de vivo ou morto na sua casa. É um conselho. Quem tiver o jogo Twister, Brinca de Muito Twister. legal. Brinca de pega-pega. Se a casa for um apartamento A minha como não. o meu, você brinca de esconde-esconde. Vamos Que também fazer não mais dá, brincadeira. Como que chama que a gente brincou? Como é que chama? Stop, a gente brincou. O que mais que a gente brincou aqui em casa? Quem é você? É uma brincadeira muito legal. Quem é você? Ai, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou Aí eu? assim, Legal. a Erika e o Rodrigo combinam uma pessoa. É. Por exemplo, vou Por dar uma exemplo, ideia. assim, Grazi. Aí Aí coloca aqui na testa e eu tenho que adivinhar quem que é perguntando. Ah, essa pessoa é loira, essa pessoa é morena, essa pessoa é baixa, é alta. Então são brincadeiras É verdade, que são ó. muito... Stop, Uno, Uno, isso, mímica. mímica. A gente brincou de mímica aqui em casa. Brincamos de esconde-esconde. Brincamos do que mais, amor? Vamos por aí umas brincadeiras. Cara, tudo isso Qual vai é a música? Qual é a música? Tudo isso vai te ajudar a desviar o seu foco. Você vai aproveitar a sua Tira. família Vai e não tirar vai, mais e a vai tipo ansiedade. assim, vai ficar pensando em outras coisas. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é você focar em alguma coisa ali por muito tempo e aquilo começar te fazendo mal. Brinca com a sua família, aproveita, mas você também pode me falar, Bi, eu não tenho uma família que dê pra fazer Com você isso. mesma, com Cara, Deus. tenta mover sua família, tenta fazer um ambiente diferente, né, amor? Ó, e tudo isso é importante. Estátua também. Peraí, tudo isso é importante. Tudo isso é importante e devemos fazer. Mas como a gente falou em todos esses versículos, né? É confiar em Deus. Confiar, entregar pra ele. A ansiedade, resumidamente e claramente falando, é falta de confiança em Deus. Falta de A confiança. ansiedade de é fé. falta de confiança em Deus. Eu Não concordo plenamente. Não tem outro, assim, outro motivo. Não tem outro porquê. Ansiedade, falta de confiança em Deus. Porque quando você começa a se torna uma pessoa ansiosa, tô falando da ansiedade má, a ansiedade que te atrapalha. Quando começa a aumentar cada vez mais na sua vida, pode ver, é porque você não tem certeza daquilo que você está ansiando tanto vai acontecer. Porque se você tem certeza, está despreocupado que vai acontecer, cara, você está confiando em Deus. Outra coisa também é o seguinte, a nossa luta é na onde? Cachorro. É na mente, tá? Nós temos que ter a mente de Cristo, a gente já falou isso em algumas lives anteriores, eu volto a dizer pra você, tenha a mente de Cristo, tá? Então assim,
Veio medo, trabalha. Não, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, então eu confio no Senhor. Veio uma circunstância que é, nossa, morreu não sei quantos. Não, o verdadeiro amor do Senhor fala, na palavra dele fala que nós somos filhos dele, nós somos cordeiros dele, então eu confio no amor dele. Então toda vez que vinha um pensamento onde tente te pôr para baixo, onde tente te dar ansiedade, aonde tente te levar ao desespero, exercite na sua própria mente a palavra de Deus e fugindo, né, dessa situação. Dessa situação, ou melhor, dessa ansiedade. Isso que a Bianca falou, Pra ver se tava ligado meus dados móveis também, que a Yara tá falando que tá travando dela ainda, eu achei que podia ser o nosso, por isso que eu tô verificando. E isso é profundo mesmo, né, cara? O que a ansiedade nos atrapalha, cara? Todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Ó, não tem ninguém aí no grupo, ou me fale se houver alguém, que é admirável se tiver, mas quem nunca teve uma ansiedade por algo, assim, uma coisa assim, nossa, eu tô com uma ansiedade para aquilo acontecer na minha vida. Cara, isso faz um pouco, como que eu posso dizer? É um pouco normal do ser humano, tá? Mas agora essa ansiedade não pode dominar você me entende? É isso que eu quero, né? Não virar uma tormenta, uma tribulação, não deixe isso acontecer, né, amor? Não deixa de maneira nenhuma a ansiedade travar você, bloquear você de avançar. Não deixa de modo nenhum ela travar você dentro da sua casa, sabe? A ansiedade de não conquistar algo é pior do que, nossa, não sei do que, sabe? Porque você às vezes tá tão ansioso para aquela conquista e não acontece, você se torna uma pessoa frustrada. Nossa, daí para arrancar a frustração na vida de alguém é difícil, cara. A pessoa que é frustrada na área sentimental, na área profissional, nossa, cara, é difícil, cara, você cuidar, é difícil mesmo, principalmente na área sentimental. Nossa, daí a pessoa se trava, a pessoa ela fica insegura, ela fica com medo, ela se sente oprimida, ela se sente fraca, impotente. Cara, a gente precisa se tornar, sabe, maduro nesse quesito também de ansiedade. O processo da ansiedade, ele é um pouco mais dolorido, porque é um espaço longo de tempo até aquilo que você almeja alcançar. Então esse processo de até algo que você tanto anseia chegar, isso se torna como até o Diego acabou de escrever, pânico, porque eu falo por mim, eu às vezes me pego muito ansioso pelo culto de jovens voltar ao normal, não vejo a hora de voltar, mas daí eu tenho que me dominar, pera aí, mas tudo tem o seu tempo. Cara, tudo tem o seu tempo e o seu propósito debaixo do céu. Tudo. Como fala em Eclesiastes 6, cara, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de se alegrar, tempo de tudo. Aí tempo de todo o propósito debaixo do céu. O Rodrigo tem falado uma coisa pra mim esses dias, que a gente tem conversado bastante. E ele fala, amor, nessa quarentena, cara, nós estamos sendo mais igreja, a gente tem que ser mais igreja, sabe? A igreja não é, né, amor? No templo, em 4 paredes, a igreja, cara, somos nós. O Rodrigo sempre falou isso pra mim aqui dentro de casa, sabe? A igreja somos nós. Então, assim, cara, a igreja é você, a igreja sou eu. Não precisa ir na igreja pra você adorar a Deus, você precisa ser a igreja. Nesse momento que nós não estamos tendo, né, amor, a igreja, porque o congregar é importante, tá? Não vamos ter a ideia de que não precisa ir na igreja, mas vamos pensar o seguinte, que é um tempo de intimidade, de relacionamento com Deus, né, amor? No íntimo, não é mesmo? E lembrar que nós somos igreja até mesmo fora do templo, né? Então você tem a oportunidade de continuar. O que a Bianca entrou no assunto que eu gosto muito de falar com ela, eu não gosto muito de ficar
falando nos cultos, falar em vários lugares. Não gosto de falar para muita pessoa que muita gente não entende Esse princípio, esse né? princípio, assim, até que eu carrego comigo. Bem forte. Igreja, cara, tem muita gente, muito cristão, até muito pastor por aí, que não entendeu o que é igreja, não sabe o que é igreja. Igreja não é placa de igreja. Igreja não chama Deus faz o impossível, igreja da cidade, Assembleia de Deus, quadrangular, Bom Retiro. Não. Igreja sou eu, igreja é você. Nós somos a proclamação do Evangelho. Nós que vamos proclamar, nós que vamos expandir o reino. Expandir o reino não é uma igreja cheia. Expandir o reino é levar Cristo aqui aonde não chegou. Expandir o reino, tem muita gente entendendo errado. Expansão do reino, aonde Cristo está mandando ir, pregar o evangelho sobre os quadrantes, é levar Cristo até onde não chegou. É apresentar um amor merecido. É apresentar uma graça que nós não merecíamos. Como que nós vamos apresentar se a gente não sair do templo? Como é que nós vamos levar? Às vezes a gente está achando que uma igreja lotada... vou usar o exemplo, é uma igreja que eu gosto muito, que é a igreja da cidade, que tem uma multidão, milhares de pessoas lá. Às vezes a gente acha, e eles têm um trabalho forte, e às vezes a gente olha para aquilo e fala assim, nossa, cara, a igreja deles é isso e aquilo, mas a igreja dos caras movimenta também, a igreja dos caras vão para a rua, então tem vários princípios lá, e às vezes nós olhamos e falamos, nossa, que não sei o que, mas nós precisamos entender que que a igreja somos nós, proclamamos o evangelho. O Acácio colocou uma coisa legal, amor. Colocou assim, somos o templo do Espírito Santo. Glória, é verdade. Somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele faz? O que às vezes a gente vê, nossa, cara, eu gosto de ir pra igreja, porque lá eu sinto a presença de Deus. O que acontece? A igreja, nós como estamos reunidos, Cristo vem, aparece e se manifesta no nosso meio. Mas o Espírito Santo faz moradia em mim e em você, não é lá no templo. Ele vem e se manifesta, mas aonde ele habita é dentro de nós. Então nós podemos sentir o Espírito Santo, ser tocado por ele, tem a manifestação dele aqui dentro de casa, no nosso trabalho, no restaurante, no shopping, aonde nós andarmos, nós conseguimos sentir o Espírito Santo, porque nós somos a moradia dele, nós somos o templo dele. Tem mais 3 minutos e nós vamos acabar, hein, galera? Então, assim, vamos declarar sobre eles, né, amor? Não tenha ansiedade fora do tempo. Não tenha, né? Não tenha. Não tenha. Vamos fazer uma oração Você por pode, eles, declarar. Você pode planejar o seu futuro, mas planejar pra coisa boa e não ter ansiedade pra esse futuro aparecer pra você. É isso aí. Não, é verdade que a Erika falou, a gente tem que planejar o nosso futuro, não é que você pode, você tem que se planejar. Você tem que se planejar na área financeira, nos seus sonhos, na sua como é que fala? Cara, a Veridiana falou uma coisa muito legal. Nós já legal. falamos tudo isso, né? A Veridiana falou que a gente já falou, mas ela escreveu com palavras chiques. Ela colocou assim, verdade, a raiz da ansiedade é a incredulidade. Olha que forte. A raiz da ansiedade é a incredulidade. É a desconfiança do caráter soberano e bondoso de Deus. Cara, que forte isso, hein? Desconfiança. Duvidamos aqui, né? Da capacidade que ele tem de nos conduzir nossas vidas. Até a Sandra colocou demais, Veri, eu também concordo. Demais, Veri. Parabéns pelo comentário. Então, você deve preparar o seu futuro, lógico, planejar ele, se programar, mas desde que isso não atrapalhe o seu hoje. E desde que não se atrapalhe agora o que você está vivendo. Então, coloque na mão de Deus aí. E nós vamos orar, porque falta 1 minuto e pouco para acabar a nossa live. Uma pena, né? Amém? Que Deus abençoe você. Obrigado por você ter ficado até aqui. Prometo que eu vou começar a tentar ser um pouco mais divertido, que eu ando muito sério nas lives. Mas é o que Deus tem me levado, tá me levando um tempo novo na minha vida. E eu tenho acreditado nisso e tenho buscado esse tempo de maturidade. E eu coloquei lá no grupo, lá, né, um pouquinho do esboço da pregação dele, né? Se você que tá aí, não tá no nosso grupo de jovem, que é o esboço, eu mando para você sobre maturidade. Eu não tenho muito versículo, mas tem umas coisas que Deus falou sobre a minha vida.
Então, falar pra você, sábado que vem, sexta-feira, agora, não, tem culto sexta-feira amanhã. que vem tem live de novo. É, Da isso aí. meia-noite à 1. E nesse propósito nós vamos Nós vamos permanecer estar aqui de firme. novo. Amém? Tamo E aí. amanhã às 19h30 a nossa live lá dos jovens no Face da Bianca. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome Tira de toda a Jesus, ansiedade poderoso do seu Deus, coração. tira, Senhor, em nome de Guarda a Jesus, vida toda deles. ansiedade. Protege Tira, Senhor, em eles, nome que de eles possam Jesus. viver, Senhor, um tempo bom, em Senhor. confiança, e que Em toda nome de desconfiança, toda incredulidade seja lançado fora nas nossas vidas. Nós declaramos o quê? Confiança Confiança. sobrenatural Confiança. em Deus, em nome de Jesus.